Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. Já começo este vídeo te desejando um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e te situando a respeito da nossa programação. Fizemos live no dia de ontem, muito especial. Fernando Ramos e Douglas Santana comandaram a nossa resenha e foi bem bacana. E frequentemente acontece live no Sou Mais Bahia ao vivo, no SMB Live, no nosso outro canal, geralmente às 19 horas. Ontem ocorreu às 20 horas, então fique atento, ligado na nossa programação, com o sino ativado aqui no Sou Mais Bahia e também lá no SMB Lives. Outra coisa importante é você virar membro e fazer parte da nossa comunidade, porque você sendo membro, além de ter planos e selos exclusivos, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp e recebe várias atualizações importantes na aba de comunidade voltada para o grupo de membros. Então vale muito a pena hoje você se tornar membro do Sou Mais Bahia. Ainda tem sorteio de camisa oficial do Esquadrão, tá? Camisa da Puma, camisa dessa temporada. Então se torne membro e ajude o Sou Mais Bahia a crescer. Se esses recados não merecem o seu like para além deste vídeo, que tem temáticas bem importantes, bem relevantes, eu não sei o que mais merece. Então, por favor, clica no gostei, que é muito importante para a gente. Só para poder situar você que não acompanhou o nosso último conteúdo do dia de ontem, estou em Embaçaí com a família, então por isso você está vendo aqui um cenário diferente, longe do comum, longe do habitual, mas evidentemente que a gente vai tentar da melhor maneira possível dar prosseguimento ao trabalho e seguir firme com a rotina que vocês já estão habituados de pelo menos 3 vídeos por dia aqui no canal. No mínimo aí 3 vídeos por dia, beleza? Bom, meus amigos, vamos falar sobre o mercado da bola. Apesar do Bahia não estar movimentando de maneira tão intensa o mercado, até porque, é bem verdade, o Bahia hoje tem um elenco que tem qualidade, que tem capacidade, tem um time titular também muito forte, e o reflexo disso é a campanha no Brasileiro, a trajetória na Copa do Brasil, a trajetória na Copa do Nordeste, utilizando inclusive o time reserva em parte majoritária dos jogos, mas é bem verdade também que o Bahia precisa se reforçar. Por mais que não precisa trazer um caminhão de jogadores, como alguns times têm feito por questão de necessidade, o Bahia precisa se reforçar porque precisa de jogadores para poder rodar o plantel, rodar o elenco e suportar esses possíveis 90 e tantos jogos aí que teremos nessa temporada, a depender de como o Bahia vai avançando nas competições que ainda tem a disputar, tá? Então precisamos de um retorno técnico, evidentemente, mas também precisamos de quantidade, de gente para poder rodar, desafogar, descansar os titulares hoje, os escolhidos de serem hoje para poder começar jogando. Enfim, é uma situação complexa que a gente tem batido na tecla em todo vídeo que temos oportunidade de falar de mercado, e vai continuar sendo assim, vai continuar dessa maneira enquanto acharmos pertinente. Bom, vamos começar falando sobre Carlos Vinícius. Dessa vez não há um interesse concreto do Bahia no jogador, como aconteceu em outrora. Não só houve um interesse concreto do Bahia em Carlos Vinícius na segunda janela do ano passado ou do ano retrasado, tanto na janela de transferência que eu não me recordo de maneira precisa, mas foi naquela janela que veio Estupião. O Bahia chegou a ter interesse em Carlos Vinícius, chegou a negociar, chegou a um denominador comum com o atleta, mas no final das contas o Fulham acabou voltando atrás. E aí ele acabou, depois de um tempo, sem se firmar no Fulham, sendo emprestado para o Galatasaray, não foi tão bem no Galatasaray, não conseguiu ter destaque, não à toa, o Galatasaray não exerceu a opção de compra, ele voltou para o Fulham e não foi aproveitado. Fez apenas 4 jogos nessa última passagem e agora está livre no mercado com o contrato chegando ao fim. Hoje, o negócio do Bahia com Carlos Vinícius, no formato que aconteceu em outrora, iria se desenvolver, iria chegar a um desfecho positivo. Mas o Carlos Vinícius de hoje não é o Carlos Vinícius da época que o Bahia manifestou interesse. Assim como o Bahia de hoje não é o Bahia da época em que houve esse interesse, O Bahia levou o seu nível, subiu o seu patamar, tende a crescer, evoluir a cada partida, a cada mês, a cada ano, a cada temporada, a cada passo que dá ao longo dessa trajetória ao lado do City Futebol Group. Então é muito improvável que o Bahia venha a se interessar novamente em Carlos Vinícius. Mas por que, Barbaço, você está trazendo esse assunto à tona? Porque Carlos Vinícius agora parece estar bem próximo do futebol brasileiro. Está bem próximo de retornar ao Brasil após uma trajetória aí de Benfica, Tottenham, PSV, Fulham, Galatasaray e companhia limitada. O Corinthians, segundo André Hernan, uma apuração conjunta com o Bruno Andrade, ambos do UOL,
Segundo André Hernan, Carlos Vinícius está manifestando interesse do Corinthians, que tem avançado aí no processo de negociação com o atleta, né? Então, Carlos Vinícius deve vir para o Brasil, e eu acho que é uma informação relevante de se trazer aqui, porque, ao que tudo indica, teremos a oportunidade de acompanhá-lo de perto e ver se realmente a decisão hoje de não ir adiante numa tratativa para poder trazer o atleta, entre aspas, de graça, fechando diretamente com ele, já que ele está como free agent, né, um agente livre sem clube, né, para ver se essa decisão realmente é a mais acertada, é a mais correta, tá? Então tá aí a apuração do André Hernan sobre Carlos Vinícius, que muito provavelmente vai vestir a camisa do Corinthians nessa temporada e nas próximas. Hoje, o Bahia tem um William José que tende a se firmar, se estabelecer dentro do time titular, porque mostrou que tem capacidade, tem qualidade e conseguiu chegar em um bom nível de jogo, tendo sequência. E tem o Lúcio, que hoje é reserva, pelo menos no meu ponto de vista, eu acredito que no ponto de vista de CN também, que está nesse processo de reconquista de confiança, tentando de todas as formas buscar o seu lugar ao sol, mas que ainda assim é uma pedra bruta a ser lapidada, vai ser lapidado, é jovem, tem muito a desenvolver e hoje eu considero, apesar da fase não ser tão boa assim, um reserva interessante ali para poder revezar com o Willian José. Inclusive, eles até mesclam essa questão de juventude, experiência. Então, levando em consideração a temporada tão longa, Lúcio, mesmo sem ser um titular hoje, sem viver uma fase extraordinária, é uma peça importante dentro do plantel. Então tem esses dois, tem Thiaguinho que atua por ali também. Hoje eu acho que não há uma necessidade latente, apesar do Bahia ser pouco efetivo, de contratar centroavante mesmo, né? Tem que contratar jogador que está disposto a marcar, a fazer gol. Já sugeri algumas oportunidades aqui, aquele ponta que seja um pouco mais agudo, que jogue em diagonal, que busque a finalização, né? Mas não sei se o perfil de Carlos Vinícius hoje seria algo que viria a agradar. Aparentemente não, né? Não à toa o Bahia não foi adiante nesta oportunidade, numa tentativa de contratação. Anderson Talisca, vamos falar sobre esse assunto. Essa pauta é muito importante. Já surgiu em algumas oportunidades o nome de Talisca, né, dentro do radar ali do Bahia. Em alguns momentos a gente duvidou, em outros momentos a gente acreditou um pouco mais, mas essa parece ser a vez em que o nome de Talisca está mais interligado com o Bahia. Por quê? Ele concedeu uma entrevista lá para o Jogo Aberto, falando sobre poder assinar um pré-contrato ali no mês de janeiro de 2026, né? Deixou em aberto a possibilidade de negociação, revelou, conversou com o Cadu Santoro. Enfim, ele deu todas as munições possíveis aí para o torcedor do Bahia cultivar uma esperança de retorno de Anderson Talisca. Aí surge uma informação daqui, outra dali, a gente tem repercutido aqui no canal, mas essa é a informação mais completa, assim, que de certa forma mais estimula e anima o torcedor do Bahia, acredito eu, que é a informação do Jonas Stelman. Ontem ele trouxe o seguinte, ó: Bahia observa de perto a situação de Anderson Talisca e estuda investida para repatriar o meia. O Bahia monitora a situação, atentamente, a situação de Anderson Talisca no futebol turco e pode tentar a repatriação do jogador. Segundo uma fonte ouvida pela reportagem da Gol TV, da Gol TV, do nosso querido Jonas Stelman, o clube está preparado para agir, abre aspas, depende só do atleta. Estamos prontos para recebê-lo. Talisca vive um momento conturbado no exterior e entrou em rota de colisão com o técnico José Mourinho, o que colocou em dúvida a sua permanência no clube. O cenário é acompanhado com atenção em Salvador, onde o nome do meia é tratado com entusiasmo pela diretoria tricolor. A apuração de Jonas Stelman, uma apuração da Gol TV, né? Talisca em 18 jogos lá no Fenerbahçe, porque ele chegou já no começo do ano, ou seja, no meio da temporada turca. Ele fez 12 gols em 18 jogos. Então a temporada dele é boa, em pouco tempo ele conseguiu contribuir muito, contribuir diretamente com gols e tem chamado a atenção. Já tinha ido bem lá na Turquia quando jogou no Besiktas e agora está muito bem também lá no Fenerbahçe. Agora, vai lembrar que ele saiu da Al-Nassr para ir para o Fenerbahçe não foi à toa, né? Foi para poder receber mais, foi para poder, né, ter um retorno financeiro maior. Hoje o Bahia, acredito eu, não tem ainda, o futebol brasileiro, na realidade, condições de chegar e tirar o atleta do Fenerbahçe, que é um destaque, e pagar uma grana maior do que a que o Fenerbahçe pagou, ou uma grana igual a que o Fenerbahçe pagou. Mas, enfim, existem várias situações para serem analisadas, inúmeras variáveis para poder se tratar, né, para poder abordar. Então, eu não duvido da possibilidade de uma negociação. Tá aí eu que trouxe o Jonas Stelman, que agora o Bahia que aguarda a iniciativa por parte de Talisca e está pronto para recebê-lo.
tomara que realmente seja. Eu não tenho rancor nenhum no coração quando se trata de Nelson Talisca, porque é um grande jogador, um grande talento, um cara que tem um altíssimo nível de jogo. Eu acho que poderia ajudar muito e atende bastante aos anseios que a gente tem dentro do plantel. Bom, gente, é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?